Shalom, shalom, amados. Todos os dias nós nos lembramos de agradecer a Deus, de declarar para Ele palavras de exaltação, sendo Ele a pessoa mais importante das nossas vidas. Obviamente alguém que nós não vemos, porque Ele é Espírito. Mas Ele diz, que a maior declaração de amor que nós podemos fazer, entre as maiores declarações, está em declarar o nosso amor pelos nossos irmãos. E a maneira de nós declararmos esse amor aos nossos irmãos, Há várias maneiras de amar, não só com palavras, não é mesmo? 1 Coríntios, capítulo 13, é o hino ao amor cristão. Diz para nós que o amor é paciente. Capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor, O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E ele continua dizendo, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Essa perfeição vem de Jesus. E ele ensina isso sobre o amor. Mas nós vemos aqui que esse relacionamento, é com o próximo. E o nosso amor com relação a Jesus, a Deus? Como é que ele se manifesta? Qual a maior manifestação de amor que nós podemos ter por Deus? Nós conseguiremos adorar a Deus sem obedecê-lo? Nós conseguiremos dizer que amamos Deus, mas desobedecendo? Não, obviamente não. Então, esse exercício de amor para com Deus, ele vai numa profundidade muito grande. Vai no nosso relacionamento, vai sendo construído diariamente. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde ainda não está dando certo. Qual é o sinalizador de que nós não estamos bem? É quando nós perdemos a nossa paz. Se nós não estamos tendo aquela alegria, que o Senhor nos dá, que é a nossa força, que independe das circunstâncias exteriores. Nossa, pastora, você está falando uma coisa aí muito forte, muito... Sim, estou falando sim, porque é isso aí que Deus nos oferece. Essa capacidade de nós não termos os nossos problemas resolvidos, mas ainda assim, com Deus, através dele, nós termos essa paz, essa alegria. É quando nós estamos certos de que a nossa vida, acima de qualquer desejo, de qualquer escolha, está sendo de amar a Deus. Não só em palavras, mas em atitudes. Como viver isso? Buscar o propósito para a minha vida. Que ele tem para as nossas vidas. Porque para cada vida ele tem um propósito. Ah, mas eu já estou com 70, com 80. E daí? Estamos vivos. Deus não conta esse tempo da maneira que nós contamos. Se já deixamos de fazer muitas coisas, já passaram, já não dá mais tempo. Mas tem o hoje. E é no hoje que nós vamos agir. É no hoje que nós vamos nos arrepender. É no hoje que nós vamos procurar amar a Deus. Ah, mas essa reconstrução ela é pesada. Em Deus, com Deus, tudo se leve. Tudo se torna possível, porque para Deus não há impossíveis. Ah, mas eu vou ter que soltar os meus pais aqui do mundo dessa realidade? Nós estamos falando metaforicamente. Ou digamos que um pé esteja aqui e o outro pé esteja na eternidade. Nos lembrando a todo momento, tendo uma consciência profunda, que nós somos muito mais do que esse corpo físico aqui, que nós somos eternos, que nós temos toda a eternidade para viver. E mediante de termos toda a eternidade para viver, o que nós fizermos aqui é muito pouco, é muito limitado, o que nós vivermos aqui. Mas são necessárias realmente reflexões profundas, de como a gente tem encarado a vida, de como nós temos lidado com as questões, Aquela que fala lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí?
Não dá para nós vivermos a igreja como um clube social, ou como lugar que nós vamos só aos domingos para pedir socorro, né? Para adorar a Deus, para cumprir um horário, para cumprir um costume. Não, é muito mais do que isso. Viver para Deus, com Deus, é desejar, como a coisa mais importante das nossas vidas, conhecê-lo, amá-lo, conhecer a vontade dele, buscar a palavra todos os dias, sabe? Gerar aí num relacionamento, sabe? A maneira de nos comunicarmos com ele. Cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito. E Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. Ele revela a vontade dele, desde que nós queiramos de fato conhecê-la, desde que nós queiramos realmente acertar, sabe? Ele é o mais interessado em que nós sejamos obedientes, em que nós sejamos plenos, sabe? Ele não nos fez ao acaso, não, mas para cada vida ele tem um propósito. Para cada vida ele tem um plano. E os olhos dele estão postos em nós individualmente. Podemos falar agora aqui com ele, podemos chamar, podemos conversar, sabe, através da palavra, através do silêncio, através do louvor. Ele estará conosco. E ele entende, ele percebe que nós somos, porque ele nos fez assim diferentes uns dos outros. Então ele alcança a nossa maneira de nós nos comunicarmos com ele. E ele nos ajuda também nessa comunicação. Mas precisamos desejar, porque ele nos deu livre-arbítrio. E ele não vai invadir, ele não vai fazer nada sem que nós o chamemos, sem que nós desejemos. Mas eu estou aqui falando para você nesse dia, que é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas. Sabe, quando eu penso em Maria com 15 anos, né? Imagina, uma adolescentezinha. O que é uma adolescente hoje com 15 anos? E o anjo aparecer para ela e dizer, né? Bem-aventurada, né? Você ficará grávida do Espírito Santo, você vai gerar aquele, né? Que vai salvar o mundo do pecado, que vai dar uma vida nova, sabe? E ela acabou tudo aquilo ali, ela viveu tudo aquilo ali. Foi fácil? Não. Olha como ela foi ter Jesus. Olha as coisas que ela passou para ela poder honrar aquela fé, para ela viver aquela fé. Não foi fácil. Então nós também temos a nossa parte a ser feita. Só que a maior parte, a provisão, as ferramentas para que nós vivamos a vontade de Deus, está muito mais fácil. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a graça, que é a ferramenta que nos capacita. Nós fazermos uma autoanálise, nós conhecermos a vontade dEle, sermos levados ao arrependimento e termos força que vem dEle através da graça, para subsistirmos, para fazermos as coisas de maneira diferente. Mesmo estando aqui no mundo, vivendo, nós estaremos sensíveis a entender, a perceber o que não agrada a Deus, aonde nós temos que nos comportar revelando a marca de Deus em nós. A nossa identidade é sermos filhos amados de Deus e revelarmos isso em palavras, em pensamentos, em ações, para que a diferença seja feita, amados. E não há algo mais maravilhoso, mais precioso, mais importante de fazermos nas nossas vidas, que é desejar, servir, obedecer, amar, conhecer esse Deus que nos fez, que nos deu o respiro da vida e podermos acordar, né, e dizer, como fala lá no Salmo 103, bendize minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, bendize minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa os nossos pecados ou as nossas iniquidades em algumas traduções, sara as nossas dores, nos enche de vida, de forma que somos restaurados, renovados, tal como as águias. Ele nos ama e Ele quer o melhor para mim, para você. Ele quer nos curar emocional, fisicamente, quer que cresçamos espiritualmente, sabe? Mas Ele sabe os caminhos que nós temos que percorrer, as escolhas que nós temos que fazer, os pecados que nós temos que abandonar,
a vida nova que nós temos que reconstruir nele. E ele agora está disposto a te dar isso. E lapidar aquele que já começou, aquele que já está na estrada. Então, amados, fica essa mensagem para esse dia. De querermos, de desejarmos no mais profundo, conhecer e fazer a vontade de Deus. Haja o que houver, custe o que custar, porque isso é a coisa mais preciosa que nós podemos fazer no dia de hoje, porque nós temos o dia de hoje. O ontem já foi e o amanhã é só uma visão de esperança. Então nós temos o hoje e o agora. Aí é necessário parar, orar, perguntar para Deus. E como eu disse, aquele que já está na caminhada, lapidação, melhorias, que até no último suspirar nós vamos precisar fazer, em nome de Jesus. Antes de você desligar aí, antes de nós orarmos, compartilhe esse vídeo, vê se você está inscrito no canal ainda, se não estiver, se inscreva. Deixe seu joinha, seu like, para que o vídeo seja alavancado dentro da plataforma. Amém? Vamos orar? Papai querido, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Deus. Entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos amados, dos nossos não amados também, Deus. Te pedimos, ó Deus, um renovo contigo, um desejo santo, profundo, Deus, de te conhecer, de te servir, de analisarmos as nossas vidas, a nossa caminhada, Deus. Te pedindo que onde há pecados, ainda há ignorância, onde há coisas, Deus, que ferem nosso relacionamento contigo, Deus, então nos ajude a identificar, Pai, nos ajude a arrancar, Deus, para que tenhamos uma caminhada contigo progressiva, Deus. Nós te amamos, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje e consagramos mais uma vez as nossas vidas a Ti, Deus, os anseios mais profundos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Um maravilhoso dia. É um dia que é abençoado por Jesus. É um dia que não falta Jesus. Depende de nós que ele não falte. Porque ele está sempre perto de nós quando nós o chamamos.